Se você não for humilde, você não vai mudar. Eu te explico por quê. Porque quando você se fecha com uma crença e você é arrogante, você é orgulhoso, a partir do seu conceito de verdade, do seu conceito do que é certo, mesmo os resultados sendo negativos, mas qualquer outra informação que venha para você, que não seja a verdade que você tem, você considera essa verdade que vem uma mentira. E aí as pessoas não mudam. Mas você deve levar em consideração que pelos frutos se conhece as árvores. O Senhor Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, disse o Senhor Jesus. Então, se os resultados não são semelhantes à palavra, você deve ser humilde para reconhecer que são as suas verdades que não são verdade. E aí, quando você assim toma essa posição, a você é dada uma oportunidade de você modificar-se, crescer, mudar. Por quê? Ao mudar as suas crenças, a sua força mudará junto. E ao mudar as suas crenças, a sua força mudará junto. A sua visão de mundo vai ser correspondente. A propósito, a visão de mundo, a visão da nossa mente consciente, ela é limitada, condicional ou correspondente a nossas crenças. Na medida que as nossas crenças alteram para melhor as crenças, o correspondente será ampliado também na nossa mente consciente, e aí as duas mentes, que corresponde o macho e a fêmea, os dois testemunham, a mente consciente quanto a mente subconsciente, que na verdade é aqui que o homem se encontra com Deus. A ciência chama essa parte de homem consciente. O Senhor Jesus chamou do coração, que na verdade é onde acontece o milagre, aonde aquilo que passou pela nossa mente consciente. A nossa mente consciente é uma espécie de porteiro. É ela que deixa entrar e ela que diz, não, você não vai entrar. Quando uma pessoa está com as crenças erradas, que ela é orgulhosa, vem a vida, vem o conhecimento que faria ela prosperar, mas ela não deixa entrar. Por quê? Porque ela está fechada com o seu conceito errado de fé. As suas verdades, mesmo os resultados, não sendo os que a palavra de Deus promete, mas ela se intitula dono da verdade, que isso é tido na Bíblia como orgulho, vai estar sofrendo, vai ser humilhado ou humilhada, mas ela não abre mão. Isso é orgulho. Isso corresponde também ao Senhor Jesus batendo na porta. Ele bate na porta, mas você não abriu, ele não entrou. Jesus é a vida. Eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Quem entra por mim, disse Jesus, entrará e achará pastagem, né? Então, primeiro passo, primeira fase que você deve lidar é com isso. Então, qual será a segunda fase? Como você deve agir depois de você entender que nós somos formados dessa maneira? É você olhar para o positivo, acreditar no positivo, e quando esse positivo é a palavra de Deus, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, que nós iremos colocarmos como base. Então, depois que você entendeu a primeira parte, a primeira fase, e você é humilde, e você quer mudança, você tem que começar a se relacionar com a realidade da vida, da realidade que você pretende. Porque o começo de tudo é ouvir, o crer só vem pelo ouvir. E quando você é temente a Deus, diferente do pessoal que apenas diz que é só pensar, acreditar, olhar e o resultado aparece, pelo menos é mais ou menos isso que o pessoal da Lei da Atração, né, do filme Lei da Atração diz, só imaginar. A gente sabe que não é bem assim, mas ele está apontando uma direção. Mas se você for além
e você crê no Senhor Jesus, porque quando você crê no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Pai enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo irá te ajudar a fazer você desenvolver a sua fé. Ele, o Espírito Santo, que é o agente da verdade, como também o agente da vida, e você é humilde, você quer, ele vai te mostrando, ele vai te convencendo. Olha, essa fé aqui, eu nunca disse isso. Isso é uma crença barata. Essa ideia não foi originada de mim. Não veio de Deus, não veio de Jesus. Porque aonde a luz entra, você vê os obstáculos, aonde está digamos assim, os erros, para que você possa se desviar. Então, eu lhe aconselho que você peça ajuda do Espírito Santo e você comece a querer o novo. Aí eu volto a repetir mais uma vez, e aí eu volto a citar algo que eu citei nos vídeos anteriores, que a palavra de Deus também afirma, que o pessoal da lei da atração também afirma. Acredito eu que no meio do pessoal da lei da atração, há muitas pessoas tementes a Deus. A minha posição é, em vez de você cegamente agir apenas pela lei da atração, como se estivesse interessado só no benefício, lembra que a lei da atração é apenas uma dentre as muitas leis que o Criador criou. E o conhecimento dessas leis não nos impede de crer em Deus, de ser temente a Deus. Muito pelo contrário. Quando nós entendemos e nós somos temente a Deus, essas leis nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, porque nos ajuda a nos posicionarmos. E o meu conselho é, não faça como alguns fazem, usa a lei da atração apenas pelo benefício. E isso caracteriza uma idolatria, porque utilizou-se da coisa criada, mas despejou o Criador. Então, para que você não faça isso, você peça para o Espírito Santo, peça para Jesus, porque todos que estão em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi enviado para fazer esses se desenvolverem. Que por causa disto, na hora de você começar a segunda fase, você escreva, para que você possa ter uma base, para que você possa ter um alvo a ser alcançado. Assim como Deus, na hora de tirar o povo do Egito, Deus disse, ei, deixa essa terra e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Então você, quando escreve algo e pede para o Espírito Santo te ajudar, você verá que quando você for iluminado, quando a luz chegar, muitas vezes aquele alvo primeiro que você colocou, já não é mais tão importante assim. Mas você, ao colocar um alvo, você começou o teu exercício e te ajudou a sair. Então eu quero usar aqui a palavra de Deus como base para te ajudar a entender o que eu estou falando. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 5, diz assim: porque em tudo foste enriquecido nele, esse nele é em Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom ou nenhuma habilidade, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está escrito aqui nessa passagem, começando do último para o começo, essa última parte, esperando a revelação do Senhor Jesus Cristo, é porque a palavra de Deus afirma que quando o Senhor Jesus vier, a nossa força, a nossa capacidade será semelhante a dele próprio, assim também como os nossos corpos. Nós receberemos um corpo glorificado, como o corpo de Jesus é. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17, afirma: assim como ele é lá, nós seremos aqui nesse mundo. Mas vamos começar aqui pelo começo desse versículo. O que de fato esse versículo está dizendo? Observe, está escrito que
o Senhor Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, com todas as riquezas que engloba todas as áreas da minha vida. Então, quando de fato você acreditar em Deus e acreditar em Jesus e tomar essa passagem como tua base, que é a segunda etapa, você vai ter ou desenvolver a seguinte crença, o seguinte raciocínio. Se eu creio em Deus, se todas as coisas foram criadas por Ele, por Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do nada, do abismo, e esse mesmo Espírito agora chegou até mim com essa informação que diz que eu já fui enriquecido nele, e se eu não estava nele até agora, se eu com o coração eu creio, com a boca eu confesso, eu vou estar nele, porque é assim que a Bíblia diz, é assim que nos faz passarmos por lado de Cristo, se tornarmos filhos de Deus. Então, se eu creio nele, ele que fez todas as coisas, fez o universo, o mundo, inclusive a mim, ele está afirmando que eu já fui enriquecido com todas as sortes de bênção, com todo o dom, com toda a habilidade. Isso significa dizer que qualquer realidade oposta a que ele está dizendo é mentira. Porque se ele está com a verdade e ele afirma que eu já fui enriquecido, não só com parte, mas com todas as sortes de bênção, porque essa passagem aqui não está só aqui em toda a Bíblia, mas eu quero lhe citar Efésios, capítulo 1, verso 3 também, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos elegeu em Cristo Jesus para nos sermos abençoados com todas as sortes de bênção. Está dizendo a mesma coisa, apenas acrescentando alguns detalhes a mais. Então, você ao crer, você vai se firmar nessa verdade. Esta é a verdade que eu decidi crer. Então, quando você crê nesta verdade, o que você está fazendo? Aí eu vou voltar lá para a queda do homem no jardim. Estava ali Adão e sua esposa Eva em um jardim. O que era que o jardim tinha? Qual era a realidade do jardim? O jardim repleto de paz, repleto de riqueza, repleto de felicidade. Ele não sabia, Adão e sua esposa não sabiam o que era medo, insegurança, pobreza, doença, dores, nada do que hoje é comum. Essa era a realidade. Até que Adão deu ouvido a uma palavra contrária à palavra de Deus. Deus que aqui está representado, porque Deus já lhe abençoou com todas as sortes de bênção. Porque Deus já lhe enriqueceu em Cristo com todas as coisas que diz respeito à vida. Então, essa é a palavra de Deus. Palavra que enquanto Adão tinha, só tinha a realidade pela veracidade da palavra. E aquela verdade se refletia no jardim. Era o jardim de paz. Quando ele ouviu a palavra de Satanás, que o fruto proibido nada mais é do que uma palavra que não é vida, porque tanto Deus como o diabo é espírito, ambos são espírito. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida, o Pai é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, enquanto Adão esteve apenas de um lado só da palavra, a realidade do jardim era correspondente ao estado de espírito dele, ao espírito que estava dentro dele, porque o espírito não se expressa sozinho, o espírito precisa de um corpo para se expressar. Mas a partir do momento que ele deu ouvido a outra palavra, primeiro sentimento, medo. Sempre que você deve entender que não havia razão para ter medo, mas ele teve medo. E a partir daí, a terra respondeu, produzindo todo tipo de veneno. Ele passou a ter que trabalhar, derramar seu suor e produzir pouco. Então, a partir daquele momento, a morte entrou
na raça humana, e a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado na terra, e o pecado se estendeu a todos os homens, e esse pecado, essa morte, perdura até você, com o coração crer no Senhor Jesus, com a boca confessar, como está escrito em Romanos 10:9. Então, foi a partir dali que Deus disse: agora o homem será como um de nós, ou seja, ou como o destruidor, ou como o dono da vida. Tanto o espírito do destruidor, que esteve ali na figura da cobra, é apenas metáfora, é apenas uma analogia, mas é a palavra do que não é vida. Eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. E do outro lado estava a palavra de Deus. Então o homem poderia agora ser ou como um ou como o outro, que é a mesma coisa de hoje. Então você estava até agora, não tinha percebido, você tinha ouvido os dois lados, que era por isso que às vezes aconteciam coisas boas e aconteciam coisas ruins. Você vê que a terra segue o mesmo padrão. Plante milho, colherá milho. Plante espinho, terá espinho. Segue o mesmo padrão. Então você acabou de descobrir que as suas limitações refletiam o seu estado de espírito. E o estado de espírito foi formado pelos acontecimentos ruins, por aquilo que aconteceu durante a sua fase de formação, e depois que você se formou, você continuou tendo experiência negativa, e você não tinha tido ainda uma percepção que há uma porta de escape. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. E essa porta não é uma porta literária, é o Espírito que eu estou lhe apresentando agora. Então agora você está entendendo que quando Deus disse: porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, a ponto das atitudes, dos resultados, das ações, do comportamento, do caráter, se assemelhar ao de Cristo. Está igual. Até que ele venha de fato e você se torne fisicamente como ele é. Seu corpo ainda está natural, mas o seu comportamento e a sua força está similar ou semelhante. Por quê? Porque tanto a vida como a morte está no Espírito. Pela palavra se vai ao céu ou se vai ao inferno. Ou se cria algo semelhante ao inferno, dependendo do teor da palavra, e você só fala que o coração está cheio, ou semelhante ao céu, semelhante ao paraíso. Então, você estava no estado de espírito, e agora você ouviu outra palavra, você creu. Vamos analisar. Lembra que o próprio Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, se vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Então agora você acabou de ouvir a palavra que diz: porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, a ponto de nenhum dom, a capacidade, tudo da vida não faltar. Então você acabou de ouvir, você creu, você abriu o seu coração e os seus lábios e disse: eu creio. Você se firmou nesta verdade. Essa verdade que não volta vazia. Essa verdade que é Deus, que pairou sobre a face do nada quando não ouvia nada. E todas as coisas foram criadas assim. Então veja só. A partir desse momento que você tem uma base, que você vai passar a acreditar, o que vai acontecer? É que essa palavra irá se cumprir em você, construindo em você dons, te dando habilidades, te dando percepção, te dando, desenvolvendo você até o ponto de você se assemelhar a ele da seguinte maneira: Jesus viveu em uma realidade totalmente diferente da realidade, digo socialmente falando, nós estamos agora. Então, você vê como Jesus foi perito em resolver problema, em trazer soluções, em prosperar, em fazer as coisas acontecer, transformou algo em vinho, multiplicou os pães para 5.000 pessoas e fez tantos milagres. Então, como agora a sua realidade é um pouco diferente, o mesmo Espírito irá te dando habilidade para que o homem natural, o correspondente físico, aí eu volto a repetir a questão das duas cidadanias, das duas identidades, porque Jesus era 100% homem e 100% divino, nós também somos. Inclusive Jesus diz:
vós sois deuses. Jesus, ele disse, Pai, assim como o Senhor me deu o reino, eu dou o reino a ele. Assim como eu e o Senhor somos um, disse Jesus, que eles sejam em nós. Então vamos lá. Na medida que você creu na palavra que assegura que ele, Deus, já lhe enriqueceu com todas as habilidades, e você nega as evidências, crendo na palavra, isso é fé, andar por fé é isso, você acredita, você dá crédito à palavra, você recebeu o Espírito da palavra, agora o Espírito da palavra não está mais no ar, está dentro de você. Voltando lá para Adão, agora o homem será como um de nós. Você decidiu ser como Cristo, como Deus, porque você recebeu o Espírito da palavra, você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito que não volta vazio, o Espírito que não mente, e o Espírito acabou de afirmar que você foi enriquecido com todas as habilidades. O que vai acontecer? Quando você crê, você foi elevar o seu nome, você está sentado à direita do Pai nas alturas, no lugar de honra, e agora o Espírito irá trabalhar no seu homem natural, para que o seu homem natural seja correspondente ao seu homem espiritual. Porque os dois testemunhos têm que estar em comum acordo para ser validado. O lado natural, a tua fé, afirmou, eu creio nessa palavra. Você está pobre, Lázaro esteve morto e há 4 dias. Você está numa situação desfavorável, mas você deu honra a Deus ao ouvir e crer e dizer, eu creio nessa palavra, porque essa palavra foi Deus que falou. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que o Espírito dele pairou num universo que não tinha nada e todas as coisas passou a existir. E agora esse mesmo Espírito, eu faço corpo com ele, eu me uno a ele, e a palavra também diz, quando eu me uno ao Senhor, eu sou um com ele. Você acabou de se unir com o Espírito do Senhor, com o próprio Senhor, então esse Espírito também fará em mim. Fará em mim o quê? O correspondente à sua fé, o correspondente a Jesus. E assim é o seu homem natural, o seu homem terreno vai receber, vai ser desenvolvido habilidades correspondente à sua fé. Você vai ser bom em tudo que você vai fazer. Você vai prosperar em tudo que você irá fazer. Porque é assim que a Bíblia diz, prosperareis em tudo que colocar nas vossas mãos. E para nós concluirmos, essa mudança radical, essa transformação da água para o vinho, porque agora você será essa nova criatura aqui. Contigo acontecerá isso, porque as bênçãos de Abraão chegam até nós em Cristo Jesus. E quando você crê, você é filho de Abraão. Então vamos lá, estava até marcado aqui já, né? Bora lá, ó. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, e o mandamento é, creia, compreenda a questão do teu estado antigo e creia que você já foi enriquecido com todas as sortes bênçãos. Então o que a palavra de Deus diz? Tendo cuidado em cumprir os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, verão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, são teus filhos. Você não vai mais sofrer com filhos se perdendo, seja em qualquer área. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Bendito é o fruto da tua terra, bendito será a cria dos teus animais, bendito o teu cesto, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor fará que seja derrotado diante da tua presença os teus inimigos, que se levantarão contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor determinará que as bênçãos estejam sempre contigo e abençoará tudo o que você colocar nas suas mãos. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor,
e terão medo de ti. O Senhor te dará abundâncias de bem, do fruto do seu ventre, do fruto dos teus animais, o fruto do teu solo. A terra que o Senhor te deu como juramento será uma terra próspera. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva na hora certa. Você terá para emprestar e não haverá necessidade de tomar emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não como cauda. Só estará por cima e não por baixo, quando decidires obedecer os mandamentos do Senhor. Não te desviará mais de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a tua esquerda. Mas você vai seguir fielmente a palavra que foi falada. E a palavra é essa: crê no Senhor teu Deus todo o seu coração. E crer no Senhor teu Deus é crer no Senhor Jesus. Porque Deus está em Jesus e Jesus está na sua palavra e está nesse exato momento alcançando o seu coração. Mais uma vez, eu te peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.